Vamos lá, professor, o que é direito de família? É prático. O nosso tema hoje é prático, tá? Vamos falar de uma forma sucinta, mas uma forma prática para você entender e ter noção do que está acontecendo, o que é o direito de família. Então, primeiro momento, quero conceituar para ficar mais fácil para você. O que é direito de família, professor? Vai no material. Conceito básico, esse é o conceito que eu passo até para os alunos da pós-graduação, hein? Direito de família é o ramo do direito que contém normas jurídicas relacionadas com a estrutura, a organização e proteção da família. Direito de família, ele vai coordenar toda a estrutura da família brasileira. Isso no nosso país, na legislação brasileira. Onde está o direito de família, professor? O direito de família está regulamentado no Código Civil, e também em leis esparsas, como ação de alimento, visita e guarda, entre outras também. Inclusive tem um programa aí, que foi na Quarta Nobre, que nós gravamos Guarda Compartilhada. Você não pode perder, você vai achar com facilidade também no YouTube e também na TV Cresce. Bom, o direito de família vai regulamentar toda a situação da família. A família, como eu costumo dizer, a Constituição Federal é a Constituição de 88, conhecida como a Constituição Cidadã. Professor, o que é isso? Constituição Federal é a principal legislação brasileira. Tem um tal de um filósofo e jurista, Kelsen, né? Ele criou uma pirâmide. Nessa pirâmide, no topo da pirâmide, ele colocou que no topo da pirâmide as normas constitucionais são as mais importantes, ou seja, tudo que é constitucional são as normas mais eficazes. São as normas que devem ser aplicadas. Abaixo das normas constitucionais existem as normas infraconstitucionais. Professor, o que é norma infraconstitucional? Tudo que está abaixo da Constituição Federal. Dentre isso, a família, como a própria Constituição tem o apelido Constituição Cidadã, ela protege inteiramente a família, o pátrio poder, a família, os filhos, existe uma proteção legal. Com o novo Código de Processo Civil, nós vamos ter, a partir agora de 2016, o novo Código de Processo Civil está com a cara da Constituição Federal, está mais fortalecido, ele está mais moderno, ele está acompanhando o direito moderno, isso é muito bom. Em relação à família, o que é importante falar? Professor, o que é família? Mudou o conceito de família. O conceito de família do antigo Código Civil era o conceito do papai, a mamãe, parece até aquela música, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro, mais ou menos isso. Isso era o conceito da família antigamente, hoje mudou. Hoje o que é considerado família pode ser a família unilateral, ou seja, só o pai e a criança, o filho, só mãe e o filho. 2 homens, relação homoafetiva, 2 homens ou 2 mulheres. Professor, o homem com homem pode casar hoje? Pode casar. Mulher com mulher pode casar? Pode. Além do casamento, pode viver uma união estável. Não declarada ou declarada. Não declarada é aquela situação que vai morar junto. Vai morar junto. Cuidado com isso, hein? É um perigo também. Hoje a jurisprudência reconhece, se você deixa ele dormir na sua casa, ou deixa ela dormir na sua casa 2 vezes por semana, deixar uma roupa, uma toalha, pronto, configurou união estável. Professor, qual que é o problema da união estável? Todos os bens adquiridos após a constância da união estável são declarados como dos 2, bens comuns. Professor, mas fui eu que paguei. Eu trabalho e ainda faço bico de fotografia. Consegui juntar o dinheiro e comprei um carro. Quanto tempo? Ela dorme na sua casa? Dorme, professor. Quantos dias? 2 vezes por semana. Esquece uma roupinha lá? Esquece. Uma toalha? Pronto. Então parabéns, você tem uma sócia no carro. Se ela se separar de você, dessa união estável, ela pode entrar com uma ação de declaração de união estável e de dissolução dos bens, ou seja, a partilha dos bens. Parabéns, você tem uma sociedade e não sabia. Ah, professor, minha situação é pior porque eu comprei um apartamento. Ela tem direito, ou ele tem direito. Comprei com o meu esforço, com o meu FGTS. Tem direito. Parabéns se você adquiriu após a constância do casamento ou da união estável, que equipara-se, né, o regime parcial de bens. Parabéns, você tem um sócio ou uma sócia e não sabia. Cuidado com isso, tá? Casamento. A estrutura da família mudou. Pode ser papai e filhinho, mamãe e filhinha, ou mamãe e filhinho. Pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Relação homoafetiva. Isso está autorizado por lei, constitucional, princípio da igualdade. Não tem mais aquela diferença entre família. As famílias podem ser homem com homem, mulher com mulher. Outra mudança importante e pertinente, os filhos. Antigamente era considerado filho o sangue do meu sangue. Hoje não. Hoje nós vivemos um momento da afetividade. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar, vai escutar agora. Afetividade é o amor. Hoje, se você cria uma criança, ela tem os mesmos direitos que um filho que você tem sangue do seu sangue fora do casamento ou de um outro relacionamento. Mas não é meu filho, não registrei. Se ingressar com uma ação declaratória de afetividade, ou se você fez o registro dessa criança, do nascimento dessa criança, da paternidade, essa criança tem os mesmos direitos. Então não existe mais separação em relação aos direitos do filho, né? Do filho sangue ou filho afetivo. Então mudou.
Hoje relacionamento não é só sangue, é afetividade, é amor, é carinho, tá? Então, primeiro momento, você tem que guardar isso. Professor, o casamento é um contrato? Humildemente, o professor entende que casamento é um contrato especial. Sim. Por quê? Nós temos 4 regimes de casamento. Nós temos a união universal, ou seja, tudo antes ou após o casamento é dos dois, antes ou após o casamento dos dois, mistura tudo, uma salada de fruta. Professor, eu tenho um apartamento, casei em união estável, ela tem direito? Tem direito. Professor, eu tenho 2 apartamentos, eu casei com ele, união universal de bem, né? União universal de bem. Ele tem direito? Tem. Se é universal, comunica tudo. Primeiro regime, união universal de bens. Segundo regime é união parcial de bens. Quando eu falo de união parcial de bens, eu estou falando que tudo após a constância do casamento é dos dois. Tornam-se bens comuns, os bens adquiridos. Professor, e antes? Cada um tem o que é seu. Continua sendo bens particulares. Professor, se eu for casar e não escolher regime nenhum, qual que é o regime que prevalece? Automaticamente, pela lei, prevalece o regime da união parcial de bens. Parcial de bens, ou seja, tudo após a constância do casamento é dos dois. Tá? Isso no regime parcial de bens, que é o automático, se você não escolher. Professor, se eu quero escolher um regime, separação total de bens, posso? Pode. Você vai ter que fazer uma escritura, né? Vai fazer o pacto nupcial. Então, vai depender da situação, de cidade para cidade, existem alguns requisitos diferentes em relação de estado para estado, mas é basicamente isso. Professor, então tem união universal? Joia! Antes e após é tudo igual, salada de fruta. União parcial de bens, tudo adquirido após a constância do casamento é dos dois, equipara-se à união estável. Temos ainda a separação total de bens, então os bens anteriores do casamento e posteriores não se comunicam. Então, os bens dela é dela, o seu é seu, e vice-versa. Tudo antes e após, do mesmo jeito, é tudo separado, como o próprio nome diz, separação total de bens. E temos a figura ainda da separação final dos aquestos, não é muito comum, não é muito utilizado no Brasil, mas nós temos esse regime também. Tem um jogador de futebol que ele usufruiu desse regime, e na hora ele descobriu que ela estava o traindo, e aí depois ela ingressou com uma ação, só que ela assinou um documento sem saber, e aí ele conseguiu se proteger em relação ao regime parcial de bens. O professor também já teve uma cliente que mesma coisa. Ela já tinha alguns bens, era uma grande comerciante na região de Guarulhos, e fez o casamento com separação final nos aquestos. Então ele também assinou, não tinha noção do que era, na hora que se separaram, porque ele descobriu que ele estava traindo ela, ingressou com uma ação para fazer a partilha de bens, também ela conseguiu proteger vários bens, porque era um regime atípico. Olha que interessante, olha que bacana. Professor, e o casamento? Tá bom, existem 4 regimes, eu vou optar por um deles, se não optar por nenhum, é parcialmente, união parcial de bens. Casei, o que eu tenho que fazer? Tem que separar, né? Com a nova emenda constitucional, não tão nova assim, já um pouquinho velha, 66 de 2010, essa emenda constitucional, ela trouxe a oportunidade do divórcio direto. Antigamente tinha que fazer a separação, depois tinha aquele lapso temporal de 2 anos, testemunha, era um trabalho danado para fazer o divórcio. Hoje não, hein? Hoje dá para fazer o divórcio direto, seja consensual ou seja litigioso. Lembrando, quando eu falo em processo, nós temos 2 jurisdições. Temos a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Hoje o código usa muito, o novo Código de Processo Civil, usa muito a nomenclatura não contenciosa. O que quer dizer a voluntária? Professor, o que é jurisdição? É o limite do juiz. O juiz só pode atuar no seu limite. É juiz trabalhista? É juiz do trabalho? Tem que atuar no ramo do trabalho. É juiz criminal? Criminalista? No ramo do direito penal. É juiz civil? No ramo do direito civil. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Tem que respeitar a sua jurisdição e do local, da sua circunscrição, hein? Tem que respeitar ali o seu local de trabalho, não pode invadir a competência do outro. Esse juiz, ele pode julgar casos trabalhistas? Claro que não, ele é civil, juiz de direito. Juiz do trabalho é diferente. E ele só pode atuar na sua área. Sou juiz do Rio de Janeiro, então se ele vai atuar, na verdade, na comarca do Rio de Janeiro. Ele não pode usufruir, né, da sua profissão como juiz em outras áreas. Vai atuar sempre no fórum ou foro, que é a mesma coisa, de sua competência. Tá? É isso que a gente vai guardar. Professor, para colocar fim no casamento, então agora é o divórcio? Isso. Posso fazer a separação? Pode. Mas se você tem um divórcio direto, para que você vai fazer a separação e depois o divórcio? Vai gastar mais. Vai gastar mais porque depois você vai ter que converter a separação em divórcio. Então já faz a separação direta, de forma rápida. Ah, professor, eu não tive essa informação. E aí precisa ver, né? Pode ser que você foi orientado a fazer a separação, porque pode ser que o jurista viu uma luz no fim do túnel, que vocês poderiam aí
voltar, mas o correto é fazer o divórcio direto. Ah, professor, eu quero casar de novo. Então casa de novo, faz uma festa nova e convida o professor, tá bom? Bom, vamos lá. Outra coisa que eu quero falar pra você. Então casamento é divórcio direto, não vai se confundir. Não tem mais que fazer separação depois do divórcio. É o divórcio direto, hein? Eu falo muito pros colegas em aula prática, advocacia é meio não fim, então tem que acertar o meio. Se o cliente fala, eu quero me separar, você tem que falar pra ele, hoje tem o divórcio direto. Você quer se separar ou você quer se divorciar? Ah, o divórcio precisa fazer outra coisa depois? Não, não precisa. Então faz o divórcio direto, tem que avisar o cliente. Para os advogados, falo muito, cobro muito isso. Vamos lá. Ainda no direito de família, falamos do casamento importante, respeitado pela Constituição Federal, o Ministério Público fiscaliza o pátrio poder, a família. Mas nós temos aí também a ação de alimentos. E alimentos mudou, hein? Alimentos não é só de pai para filho, existe um engano muito grande aí, né? Muita gente acha que alimentos, pagar pensão alimentícia é só filho. Não, mudou. O entendimento mudou e mudou muito. Hoje o filho tá ganhando bem, tá super bem de vida, tá feliz, só que ele esquece do papai e da mamãe que colaborou com ele muitos anos, né? Que ajudou ele a estudar, que ajudou ele, cuidou dele. Se o pai e a mãe quiser se sentir que está abandonado, cabe uma ação de pensão alimentícia dos pais para o filho. Isso, não entendi, professor? Dos ascendentes para os filhos. Olha que beleza, hein? Dos ascendentes para o filho. Professor, como assim? Você não cuida do seu pai, não cuida da sua mãe, eles precisam, existe uma necessidade muito grande financeira, claro, tem que ocorrer. Alimentos é um binômio, eu costumo dizer, necessidade e possibilidade. Não adianta, né, falar assim, eu vou pedir 50 mil, mas se ele trabalha com anotação em carteira de R$1.000, como que você vai pedir 50 mil reais? É necessidade das pessoas que precisam do alimento e possibilidade de quem vai pagar. Alimentos resume nisso, necessidade e possibilidade. Necessidade de quem vai receber, possibilidade de quem vai pagar. Então tem que chegar a um consenso aí. Então, cuidado, hein? Você que tem o papai, a mamãe, não visita, não cuida, né? Não dá atenção. Se alguém assoprar no ouvido do papai e da mamãe, ele pode ingressar com uma ação de alimentos contra você se você não zela pelos seus pais. Cuidado com isso também. Outra questão importante que eu queria falar para você é o alimentos provisórios. Os alimentos provisórios é em relação, estou falando em relação aos cônjuges. Como assim, professor? Ele chega na casa, na sua casa, e fala para a esposa, eu preciso de 3 anos para pensar. Quando ele volta, né, ela já ingressou com uma ação de pensão alimentícia. Pode, professor? Pode. Se o homem tira a mulher do mercado de trabalho, ou a mulher tira o homem do mercado de trabalho, numa separação, ele vai ter dificuldade de ser readaptado no mercado de trabalho, conseguir entrar novamente no mercado de trabalho, seja a profissão que for, cabe uma ação alimentícia. Nós temos um exemplo importante e prático também, que é o caso do jogador Alexandre Pato. Ele começou a namorar, não lembro direito o nome dela, Stephanie Brito. Começou a namorar, casou, tirou ela da Rede Globo, falou, não, você não precisa disso. Pelo amor de Deus, você vai ficar ganhando 60 mil reais aí por novela, isso é bobagem. Eu ganho 3 milhões por mês, pode sair, mulher minha não trabalha. Só que aconteceu, parece que ocorreu algum problema em relação à traição, e aí se separaram. Quando ela voltou para o Brasil, ela ingressou com uma ação contra ele e conseguiu êxito numa ação, na verdade numa ação de alimentos provisórios. Olha que interessante. Por quê? Porque foi condenado aí, parece, em 36 meses. Ele teria que pagar uma pensão para ela, uma pensão de mais de 30 mil reais. Por quê? Porque ele tirou ela do mercado de trabalho. E aí envolve o quê? O que ela poderia ganhar, a expectativa do que ela ia ganhar, ela ficou fora da mídia. Olha que interessante. Então cuidado, hein? Cuidado você que chega na esposa e fala, pode sair do serviço, eu garanto. Só que depois se você se separar dela, se divorciar, ela pode ingressar com uma ação e vice-versa, né? Cuidado dos rapazes aí, o pessoal que até, não, eu não trabalho. Por quê? Por que você não trabalha? É porque eu tô focado em concurso. O focado em concurso, que fica lá malhando, fazendo exercício, né? Aí fala pra mulher, não, eu não tô trabalhando faz 5 anos porque eu tô focado no concurso. Esse sujeito aí, né? Se a mulher se separar dele, cair a ficha dela, falou, opa, esse cara não quer trabalhar, focado no concurso. Ele ainda pode ingressar com uma ação contra ela, dizendo que ela tirou ele no mercado de trabalho, ela que virou para ele e falou assim, olha, você está sofrendo muito, está trabalhando muito, vai prestar concurso, eu banco a casa, né? A coitada trabalha de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, faz bico, e o sujeito está focado no concurso, né? Complicado. Então, cuidado com isso, cabe alimentos gravíticos. Alimentos provisórios e alimentos gravíticos. Falar agora dos alimentos gravíticos. Professor, o que é os alimentos gravíticos? Os alimentos gravíticos são aqueles alimentos que você é obrigado a pagar na gestação. Como assim? Ela está gestante e ela vai ter custo, ela tem que ir no médico, a mamãe tem que ir no médico, tem que se cuidar, tem que fazer talvez um tratamento, tem que tomar uma vitamina, então ela pode ingressar com uma ação contra você, mesmo grávida, mesmo gestante. Mas não nasceu ainda, professor, mas tem os alimentos gravíticos. Ingressa com a ação, você vai pagando os alimentos gravíticos até o nascimento da criança. Professor, mas eu descobri que a criança não é minha.
após o nascimento ou no decorrer da gravidez, eu descobri que o filho era do João. Então o que eu faço? O dinheiro que você já pagou de pensão, você não vai reaver esse dinheiro. Na verdade, você vai deixar de pagar, mas o que você já pagou, perdeu. Um absurdo isso. É a realidade dos fatos, tem que te falar, tem que contar a verdade aqui. O curso é prático, a prática é direito de família. Tá? Então cuidado com isso também, existem os alimentos gravídicos. Professor, falou do divórcio, falou da família, né? A mudança, a mutação da família. Falou também do divórcio, falou dos alimentos. Calma! Nós temos ainda, além dos alimentos, nós temos que tratar aqui, ainda em direito de família, falamos da afetividade, não vai esquecer, hoje mais vale o carinho, o amor do que propriamente o sangue. Nós temos que falar também de alguns princípios relacionados ao direito. Antes de entrar nesses princípios, eu quero fazer uma perguntinha rápida. O corretor precisa saber de direito de família? Amigo, amiga, você precisa saber de tudo. Se você quer sucesso na sua vida, na sua profissão, tem que estudar. Não tem jeito, né? Tem que obter informação. Assista um jornal por dia. Ah, não gosto desse jornal. Então compre um jornal, seja o jornal que for, e leia um jornal por dia. Tem que estar atualizado. Nós que trabalhamos no mercado, tem que estar atualizado. A pior coisa que tem é um cliente comentar uma coisa com você. Hã? Quê? Que acidente? Alimento? Já falei, esse profissional está mais por fora, que segue em tiroteio. Cuidado, tá? Relações pessoais decorrentes de afeto. Então você já sabe que hoje a família é considerado afetiva, afetividade, amor. Amor vale mais que sangue. Falamos dos alimentos, mas eu quero falar agora ó, de guarda. O que é guarda, professor? Guarda é aquela guarda em relação à criança, né? Então ou ocorreu uma separação, ocorreu um divórcio, e ambos brigam pela guarda, ou a guarda vai ficar com um dos dois. Nós temos duas figuras, duas espécies de guarda aí. Temos a guarda compartilhada, que hoje é a regra. Algo novo, atenção, hein? Regra é a guarda compartilhada. E temos a guarda unilateral. A guarda unilateral era aquela antiga guarda mais utilizada, onde a mãe normalmente ficaria com a mãe e ela era a maior responsável pelo filho. Mesmo o filho sendo seu também, ela era a maior responsável. Ela que ditaria, na verdade, as regras do jogo, né? A escola, os cursos que o filho pode fazer, ela que ditaria as regras do jogo, porque ela era realmente ela tinha a guarda unilateral. Hoje, a guarda unilateral é a exceção, a regra é a guarda compartilhada. Diferentemente no direito americano, nos Estados Unidos e outros países, a guarda compartilhada ela é diferente no Brasil. Em outros países, a criança fica 15 dias com o pai, fica 15 dias com a mãe, fica 15 dias com o pai, fica 15... No Brasil, e sabiamente, e humildemente o professor novamente dá a opinião dele aqui no programa, não é a intenção, quero explicar sempre de forma neutra, mas a guarda compartilhada, vinculada, igual a guarda nos Estados Unidos e outros países, ela gera um transtorno na cabeça da criança. Você imagina a criança fica 10 dias na casa do pai, 10 dias na casa da mãe. 10 dias na casa do pai, 10 dias na casa da mãe. A criança não sabe, vai fazer uma ligação ao lar, vai criar um transtorno. E a escola, como que fica? Ah, professor, é fácil, é só morar próximo, morar perto. Concordo, e se mora longe? Em São Paulo, nós sabemos disso, o pessoal que nos assiste, todo mundo sabe que o trânsito aqui em São Paulo está insuportável. Você imagina a situação que o sujeito mora numa cidade do ABC e mora em São Paulo. O transtorno que essa criança vai sofrer se ela estuda perto o colégio é perto da mãe, ou vice-versa. Não dá, não funciona, e o Brasil entende desse jeito. Então, essa guarda de morar, isso aqui não existe no Brasil, dificilmente vai conseguir. Mas a guarda compartilhada hoje é a regra. Hoje é a regra, e um dos dois é o guardião, hein? Um dos dois é guardião, ele não tem a guarda no lateral, ele é guardião. A criança fica com quem? Ou o guardião pai ou o guardião mãe, mas a responsabilidade é dos dois. E isso é matéria para derrubar o quê? Pensão alimentícia. Porque se a guarda é compartilhada, a responsabilidade dos dois, os dois devem dividir as despesas com a criança, tá? Lembrando ainda, hein? Lembrando ainda, voltando lá no alimentos, olha lá, volta com o professor, presta atenção. Quando eu falo de alimentos, existem algumas ações para regulamentar esses alimentos, que é a revisão. Tanto o autor pode ingressar como o réu. Se o autor da ação acha, né, que o filho está recebendo uma pensão de valor baixo, ingressa com uma ação de revisão para aumentar esse valor, porque mudou a necessidade, mudou a possibilidade. Esse binômio, ou seja, o pai ganhava 2.000, teve uma mudança de cargo, ganha 5. A mãe ficou sabendo, ela quer o quê? 25%, 30% do que o pai ganha, registrado em carteira, com anotação em carteira. Então, na verdade, vai entrar com uma revisional. Mesma coisa acontece com o pai ou com a mãe, né? O réu, o requerido. Ele pode ingressar com uma ação de revisional se ele mudou a situação financeira dele. Ganhava 5, passou a ganhar 2, passou a ganhar 1. Também cabe uma revisional. A revisional é para aumentar o valor ou baixar o valor da pensão alimentícia. Cuidado, a dica de ouro aqui, hein? Meu filho fez 18 anos e eu parei de pagar. É automático, né? Meu filho fez 24 anos e eu parei de pagar a pensão alimentícia. Cuidado, hein? Muita gente fala, cadeia, o que dá no Brasil, o que dá cadeia no Brasil é pensão alimentícia. Concordo. Cuidado. Não existe esse negócio de nada automático, não tem nada automático. Quando existe uma ordem judicial, o único meio de você encerrar essa ordem judicial, né,
é o quê? Pedindo uma nova ordem judicial para cancelar a antiga, suspender a antiga. Vai depender de cada caso. Então, meu filho fez 21, vou parar de pagar pensão. Não, você tem que entrar com uma ação que chama exoneração, hein? Não vai, mas meu filho não faz faculdade, não faz mal, não vincula a faculdade. Pensão alimentícia é necessidade e possibilidade, ok? Rapidamente aqui, direito de visita. O pai tem direito de visitar a criança, a mãe também. Meu filho tá com o pai. Tá com o pai e ele não deixa eu ver a criança. Eu sou a mãe, eu quero ver, ou vice-versa. Ele não deixa, né? Tá usando como pecuinha. Ingressa com uma ação de regulamentação de visita, com antecipação de tutela. Vai conseguir. É um direito do pai, é um direito da mãe. Por mais que um é o guardião, né? Porque a guarda normalmente é compartilhada. Por mais que um seja o guardião, o outro tem o direito de visitar, sim, hein? Inclusive férias alternadas. Cada situação é uma situação. Direito de família envolve muita prática, é o caso concreto, se não existe maus tratos e outras questões também, né? Tem até aquela separação de corpo. Professor, eu quero me divorciar, mas se eu chegar em casa e contar isso pro meu marido, ou contar pra minha esposa, tem homem também, tem a lei de Maria da Penha e agora tem o João da Lapa, hein? Cuidado, hein? Tem muito homem apanhando aí, hein? Nessa situação, você pode, sim, ingressar com uma regulamentação de visita ou uma separação de corpos para que a pessoa não faça uma agressão com você, ok? Infidelidade conjugal, terá direito à indenização? Tem direito à indenização sim. A infidelidade, na verdade tratado com outro termo, era crime. Hoje não, caiu em desuso, ninguém vai preso porque traiu, né? Hoje o adultério não é mais crime, ponto final. Mas cabe sim indenização. Só que para isso é complexo, você tem que provar. O que é provar uma traição? Você tem que provar o sujeito entrando no motel ali, ó, tirar foto, se possível a conjunção carnal, é isso mesmo. Porque se você não tiver prova, não adianta, vai entrar com essa ação e não vai conseguir êxito. Então tem que ter prova. WhatsApp, Facebook, entre outros meios, fotos, né? Professor, então eu vou contratar um investigador? Não, né? Na verdade um detetive particular. Então essa seria a saída, tem que ter prova. E cabe indenização? Sim. É matéria para divórcio litigioso? Também é matéria para divórcio litigioso, tá bom? Sabia que você ia fazer essa pergunta ou ia passar na sua cabeça, estou trazendo a resposta para você. Chegou o momento que eu gosto muito, eu vou falar diretamente com você e você diretamente comigo. Pergunte ao professor. Roda a vinheta. Legal, Elcio de Santo André. Abraço, Elcio Santo André. O juiz pode barrar uma venda de imóvel quando há herdeiros menores de idade? Elcio, a pergunta é bem complexa, né? Pode sim, o juiz, através, lógico, sempre através não de ofício, mas através de uma petição de um advogado, o advogado vai defender o interesse do cliente. Então ele vai peticionar. Excelência, está ocorrendo uma venda no imóvel, ou se não quer o bloqueio, né, judicial, para que não ocorra a alienação, a venda, a doação, porque existe um litígio, um inventário onde apareceu mais um herdeiro. Nós temos um exemplo agora recentemente, que apareceu, parece que mais um filho do falecido Cristiano Araújo, aquele cantor, apareceu mais um filho aí, parece que ela vai ingressar, ou já ingressou com uma ação, para parar o inventário, para ninguém vender bens, não ocorrer a divisão, ou seja, a partilha dos bens, até que prove que esse menino, né, realmente é filho dele, desse cantor que veio a falecer de acidente de veículo há pouco tempo. Então, para tudo. Por que para tudo? Porque tem que resolver essa questão. Quem são os herdeiros? Então pode sim, o juiz, através de petição, né, através do direito de petição, informado por algum advogado. Não de ofício, o juiz de ofício não pode fazer nada, salvo exceções, ele tem que, o advogado, o seu advogado, no caso, tem que pedir isso, e aí se apresentar provas pertinentes, o juiz vai deferir, e para tudo, não vende nada até resolver a questão litigiosa. Boa pergunta, parabéns, grande abraço. Acompanhe nosso programa, hein? Vamos lá, Valderci Mairink, um abraço pro pessoal de Mairink, abraço Valderci, obrigado por acompanhar nosso programa. Professor, fazendo união através de um pacto e registrado em cartório de imóveis, havendo um divórcio, tudo que era antes, durante, depois, cada um fica com os seus respectivos bens? Vamos lá, vamos separar aqui, olha que interessante, boa pergunta, mas eu entendi. Cuidado, hein? Pacto antinupcial é para casamento, quando você quer escolher um regime diferente do automático. Qual que é o regime automático? Parcial de bens. Não escolheu, é parcial de bens. Ou seja, após a constância do casamento dos dois. União estável é outra coisa. União estável é acreditado, morar junto. Essa união estável pode ser declarada ou informal. A declarada é quando vai no cartório. Nós queremos fazer uma escritura de união estável. Normalmente ninguém faz. Ou o sujeito casa, ou ele vive uma união estável informal, né, que não é formalizada. E aí, o que acontece? Em virtude de brigas de bens, ou seja, partilha de bens, tem que entrar com uma ação que chama ação de declaração, para declarar primeiro a união estável e depois fazer a dissolução dela com a partilha de bens. O que é importante deixar claro é que tudo constituído após a união estável é dos dois, hein? Não tem como fazer um contrato. Se você pensa em fazer um contrato, você ou seu cliente ou alguém da sua família, então é melhor casar e fazer o pacto antinupcial para se proteger em relação a algum litígio, ok? Bacana, um grande abraço.
Daniele, um abraço, Daniele de São Paulo, um abraço para você, Daniele. Parabéns por assistir nosso programa. Em ação, revisional de alimentos, em que é proposta pela mãe. Porém, o pai está desempregado. Há previsão legal dessa majoração? Então, Daniela, na verdade, qualquer mudança, né, porque a pensão alimentícia é necessidade e possibilidade. Necessidade da criança, do menor, e a possibilidade do pai ou da mãe, os pais, né, de pagar essa pensão. Quando ocorre qualquer mudança, tanto na necessidade da criança ou na possibilidade, nesse binômio, cabe a revisional, tanto para aumentar como para diminuir. O professor ele ganhava 5, passou a ganhar 1, cabe revisional. Ele pode ingressar com uma revisional porque ele está ganhando menos, né? E esquece esse negócio. O pessoal fala, 33% máximo. Isso não existe. Na verdade, a justiça vem condenando até 33%, 30%, mas se tem 2 filhos, já condena a 20%, 25%. Mudou muito essa questão com a guarda compartilhada também, hein? Você que está precisando de modelo, deixa eu dar uma dica para você. No site do professor, www.profjuliocesar.com, tem vários modelos de contrato de locação, temporada, residencial, modelo de peças, modelo de requerimentos para certidões, tudo no site do professor. Digita lá no YouTube ou no Google, Professor José Santos, você vai achar o site do professor. E fora o site do Cresce, com os modelos aqui, são sensacionais, muito bem elaborados pelos doutores, tudo à sua disposição, tá? Olha o que o Cresce faz com você, com muito amor e carinho. Bom, chegamos ao final do nosso programa, quero agradecer novamente, conto com você na próxima quarta-feira, não vai perder, vamos divulgar nosso programa, manda um WhatsApp pro amigo, deixa ele pegar o gosto, vamos viciar ele e assistir o Questão de Direito, ok? Grande abraço, divulgue no Facebook também, quanto mais audiência, mais qualidade, porque tem mais pergunta boa, essa é a intenção. Grande abraço para você, tchau!